estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Manuele e estou aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Então peguem lá o caderno de vocês, vamos colocar a data de hoje, escreva lá aula 18 de robótica. Tem ali também na tela o desenho da engrenagem, que a gente já combinou que vocês podem desenhar junto ao nome ali a palavra robótica. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Então, olha só, antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou solicitar para vocês alguns materiais. Hoje nós vamos fazer uma construção, uma pequena construção. Então, vocês vão precisar ali de cola, tesoura, palitos ou folhas de papel. O que acontece? A gente vai fazer uma construção que vai utilizar palitos, aqueles palitinhos ali de picolé. Se vocês não tiverem esses palitos, dá para adaptar essa atividade com folhas de papel. Então pode ser folha de rascunho, alguma folha que você não vai utilizar mais. A gente precisa só de 2 folhas. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem esses materiais aí. E aí, conseguiram separar esses materiais? Deixa os materiais aí do seu ladinho, né, que a gente vai utilizar mais lá para o final da aula. Então vamos começar a nossa aula. Nós estamos na série de aulas de arte e robótica, então a gente vem trazendo algumas questões da arte, né, para conversar aqui com a nossa aula de robótica. Vocês já viram lá a Aida, que é uma robô humanoide, né, a robô artista, viram algumas construções que a gente fez de robôs desenhistas. A professora Ana trouxe para vocês 2 instrumentos, né, que facilitam ali as formas de desenhar, que é o espirógrafo e o pantógrafo, e algumas outras construções. Então hoje a gente não vai falar mais de desenho, a gente vai falar de outra coisa. Mas para a gente entrar nesse assunto, primeiro eu trouxe uma história para vocês. O nome da história é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Então é o nome ali do personagem já, né? Esse é o título da nossa história. Quem escreveu, os autores, foram a Men Fox e a Julie Vivas. E é da editora Brink Book. Então vou contar agora essa história para vocês. Estou aqui com um livro, né? Presta bem atenção na história porque ela é bem bonita. Então, o título, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos, e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos.
Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre a Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse a sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho. Algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro. Algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino. Algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz rir, meu querido. Algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem. Algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado, e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar a Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou a Dona Antônia. Então, ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho, no jardim da casa da sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Então, crianças, essa foi a história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Que história bonita, né? Ela fala do quê? Das nossas memórias, de como a gente pode guardar as memórias. Como que vocês guardam as memórias de vocês? Vocês têm muitas memórias aí? Como será que a gente guarda uma memória, né? Ele ali achou alguns objetos. Hoje, a gente vai falar de uma forma de guardar a memória, que é a fotografia. Então, a fotografia, ela é uma forma da gente eternizar alguns momentos, de guardar
a memória de algum lugar, de alguém, né? Então a fotografia ela tem essa função também, né, de eternizar alguns momentos. E aí, você gosta de registrar alguns momentos? Você gosta de sair fotografando paisagens, os lugares que você vai? E de ser fotografado? Você gosta? Tem gente que não gosta, né, de posar para foto. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Vamos falar também da história da fotografia. A fotografia ela tem várias funções, né? Além de guardar os momentos ali, hoje em dia, né? Como vocês veem na primeira imagem, as pessoas gostam muito das selfies. Então, o que são essas selfies, né? O nome selfie quer dizer eu mesma. Então, quando eu tiro uma foto minha, né? Então, eu tiro uma foto ali mostrando o meu rosto. Então, as selfies hoje elas são bem comuns, né? Eu tenho certeza que você já deve ter tirado uma selfie aí. Mas, né? Quando surgiram, né? Há muito tempo atrás, as fotografias eram para registrar assim aqueles momentos bem importantes. Ali mostra uma foto de um casamento, né, que é um evento, uma cerimônia. Então, a fotografia serve para guardar, né, aquele momento, né, aquele evento daquele dia. E também para a gente eternizar, né, guardar na memória algumas paisagens bem bonitas, como aquele pôr do sol que mostra ali naquela praia, né? Bem bonitas essas imagens. Então, como eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho, e é bem pouquinho, então a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente vai pontuar um pouquinho da história da fotografia. Então, vamos lá? O princípio da fotografia, na verdade, ele surge com a câmara escura, né? Então, há muito tempo atrás, alguns cientistas, pessoas que tinham curiosidade, enfim, pintores, eles fizeram alguns experimentos com câmara escura. E o que é essa câmara escura? Pode ser uma caixa escura, né? Uma caixa, ou até mesmo uma sala. Então, ali a gente tem as duas imagens, né? Um ambiente todo escuro, como o nome já diz, né? Então, que só tem um espacinho, um buraquinho para passagem da luz. E aí, quando passa essa luz, ela reflete uma imagem invertida. Então, as pessoas observaram, né, que quando tinha um buraquinho para passar essa luz, né, os raios refletem ali dentro dessa caixa escura e vai projetar essa imagem invertida. Então, aí ainda não tinham ideia do que seria uma fotografia, mas já é o princípio da fotografia, né? E daí essa imagem invertida era utilizada por alguns desenhistas, pintores, porque ela tinha mais proporção, assim. Então, quando eles queriam retratar alguma imagem, né, utilizavam-se da câmara escura. Aí, com muita pesquisa, né, pessoas que se interessavam mesmo em registrar os momentos, o Joseph Nicéphore Niepce, então o Niepce, né, como ele era mais conhecido, lá em 1826, ele conseguiu, né, fixar a primeira imagem. Ainda também não era chamada lá de fotografia, né? Mais tarde foi considerada como a primeira fotografia da história. Mas como que foi feita? Então ele pegou uma chapa de metal, né, e através da ação da luz, ele conseguiu, através de processos químicos, né? Então ele tinha uma chapa ali de estanho, uma placa de metal. E aí ele passou um betume, que é uma substância que ela é corroída pela ação do sol, né? Então ele deixou essa placa lá 8 horas, e aí com essa ação, né, da luz e desse produto químico, conseguiu registrar ali aquela imagem que vocês estão vendo na tela. Então é considerada a primeira fotografia da história, mas como vocês podem ver, não é uma imagem nítida, né? Então ela era gravada ali numa placa de metal. Mais para frente, né, com algumas pesquisas também, surgiu o daguerreótipo, né, que foi feito pelo Daguerre em 1835, que é considerada assim a primeira câmera fotográfica, né? Então era uma câmera escura também, que ele conseguia fixar a imagem ainda em placas de metal. A diferença é que a primeira lá durou cerca de 8 horas. O Daguerre ele já conseguiu aprimorar um pouquinho com outros produtos químicos também para cerca de meia hora. Então,
Tem até uma curiosidade, né? Por que que a gente fala posar para foto? Porque as pessoas, né, procuravam lá os fotógrafos, que era uma coisa muito rara, né? Imagina, isso estava começando ainda a ser conhecido, e aí as pessoas procuravam para fazer essas fotografias. E aí as pessoas tinham que ficar lá paradinhas naquela posição cerca de 30 minutos, né, para que ficasse pronta a fotografia. E não podia nem se mexer, né, para que fixasse mesmo, porque se mexesse já não dava certo a fotografia. Então pensa, por isso que surge esse termo de posar para a foto, né? Então você tinha que ficar lá bastante tempo esperando para ter uma fotografia. E aí, geralmente, como a gente observa ali na foto, as pessoas cansavam, né, e não saíam sorrindo na foto. Sempre saía com essa expressão mais séria, assim, de tanto tempo que ficou esperando para ser fotografado. Bem diferente de hoje em dia, né? Também, com o passar do tempo, aí o William Henry Fox Talbot, ele queria ter cópias das fotografias, né? E ele estudou e pesquisou muito também, utilizou vários processos químicos, né? Ele era físico e químico e inventor também. E aí ele conseguiu reproduzir as fotografias, né? Fazer cópias dessas fotografias, e ele conseguiu fazer num papel, então é chamado um papel fotossensível, né? Num papel fotográfico conhecido hoje em dia. Então ele conseguiu, através de vários testes, experimentos, né, descobrir esse processo e aí ele chamou de negativo. Por quê? Observa bem lá na próxima imagem. A gente tem ali na letra A imagem da fotografia, e na letra B o negativo, que ele chamou de negativo. Por quê? Porque as cores mais claras ali, elas saíam mais escuras no negativo. E as mais claras, né, e as mais fortes, perdão, saíam mais claras. Então ele chamou ali a imagem B ao negativo, né? E aí, através do processo químico, ele conseguiu fazer a revelação da foto, a gente chama de revelação, para a imagem A. E aí na D também a gente tem ali, na imagem D, o negativo, e na letra C a imagem, né, que daí é a imagem da fotografia, que a gente chama de positivo. Mas o que será que é esse negativo, né? Vocês que são bem jovens provavelmente não conheçam, né? Ou alguns devem conhecer, se os pais estiverem em casa, essas câmeras mais antigas, porque hoje em dia as fotos, né, elas acontecem de uma forma diferente. Mas eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês alguns materiais que eram utilizados, algumas câmeras bem antigas. Vamos ver? Então eu trouxe aqui para vocês algumas câmeras fotográficas, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história dessas câmeras. Vou mostrar agora cada uma em detalhes para vocês. Então olha só, antes de mostrar essas câmeras aqui para vocês, eu vou mostrar esse saquinho preto aqui que era utilizado para o processo de revelação. Então o fotógrafo, né, isso há muito tempo atrás, ele colocava a câmera aqui dentro. Então, para que ele tinha que colocar aqui dentro? Lembra do princípio lá da câmera escura? Então não pode entrar luz, né? Para que não queime ali o filme, né? E não estrague a foto. Então, e aí as mãos, coloca aqui, ó, nesse espacinho para pôr as mãos. E aqui dentro ele vai abrir a câmera, tirar o rolinho, né? E separar os negativos para daí fazer a revelação. Então, esse aqui era um objeto, né, utilizado pelos fotógrafos, quando ainda não era popularizado os laboratórios de revelação das fotografias. Então, e eu trouxe para vocês aqui para mostrar também umas câmeras, né? Essa câmera aqui, ela já tem aproximadamente 80 anos. Então, ela é lá da década de 30, mais ou menos, década de 20, né? E ela era uma câmera profissional, né, utilizada somente por fotógrafos mesmo, só eles sabiam manusear. E como eu falei para vocês, né, no início a fotografia era uma coisa rara, realizada por um profissional mesmo, né, não era tão popularizada como é hoje em dia. E aqui, né, esse é o negativo, né, dessa câmera aqui que eu tô mostrando primeiro para vocês. Então, olha só, bem bonita ela, né, ela é bem pesada também, e era utilizada somente por fotógrafos, né? Uma câmera importada, ela veio da Alemanha. E essa profissão de fotógrafo, até lá no início, né? Tinha pessoas que tinham que viajar para fazer as fotografias. Não tinha, assim, tinha cidades que nem tinham fotógrafo também. Essa outra aqui, ela é
pouco, né, mais nova que essa que eu acabei de mostrar para vocês, mas ela já tem cerca de 70 anos também, né? Uma câmera também utilizada por fotógrafos, né, e com o filme lá dentro, né, para ser feita a revelação da foto. Aí, com o passar do tempo, né, grandes empresas foram popularizando, barateando o custo mesmo dessas máquinas para deixar mais acessível para que as pessoas tivessem em casa e pudessem fazer as suas fotografias. E aí a gente tem essa câmera aqui também, que ela é uma câmera mais popular, né? O que acontece? Grandes empresas resolveram popularizar a fotografia, investir, né, em câmeras mais baratas mesmo, para que as pessoas tivessem acesso e pudessem fazer as suas fotografias em casa, né, não necessitando assim tanto de um profissional, né, mas para deixar a fotografia algo mais popular. E essas duas que eu mostrei antes para vocês, elas faziam as fotos ainda em preto e branco. Aí com essa daqui já era possível fazer as fotos coloridas, né, mas ainda com o processo de revelação. Então aqui a gente tem um negativo, né, que são as fotinhos ali que depois eram enviadas para o laboratório para serem reveladas. E uma coisa bem interessante, assim, para a gente comparar com os dias de hoje, né, hoje, quando a gente tira uma fotografia, a gente não gosta, a gente vai lá e exclui a foto, né? Essas fotografias aqui não tinha como saber como elas iam ficar, você não conseguia ver a foto antes, né? Mandava-se para o laboratório e esperava ali cerca de 7 dias para você pegar as suas fotografias e ver como ficou, né? E aí, essa última câmerazinha que eu vou mostrar aqui para vocês, ela já é uma câmera digital, né? Então, o que acontece? Qual que é, né, a grande diferença? Então, né, você consegue, ó, ela tem um visor e você consegue visualizar as fotos que você tirou. Então, elas são captadas por sensores, né? Lembra que a gente já falou aqui numa das aulas dos sensores, né? Alguns historiadores e fotógrafos dizem que demorou, né? Hoje em dia as câmeras digitais elas já têm uma qualidade bem boa, né? Mas que demorou para que elas chegassem numa qualidade boa, tanto como as analógicas. E aí, que bonita essas câmeras, né? A gente trouxe ali nas imagens também para que vocês vejam. Então, esse processo da popularização da fotografia, né? Quando ela se torna ali mais acessível para que todo mundo possa fazer as suas fotografias em casa, né? Quando viaja, tira foto de paisagem, dos passeios, registrar as festas em família. Então, tem ali na primeira imagem o negativo, né? Tem uma pessoa ali esticando aquele negativo e tem os potinhos ali, né? Que eles tinham que ser guardados, protegidos da luz, né? Para que não queimasse as fotografias. E a gente falou também, né? Mostrei para vocês a máquina digital, uma maquininha ali mais antiga. E hoje em dia, com certeza, né? O meio que a gente mais utiliza para fazer fotos é o celular. Então, como eu falei para vocês, hoje em dia a gente tira uma foto, não gostou, vai lá e exclui. Isso não era possível de fazer antigamente, né? Quando eu era criança, a gente tirava as fotos e aí tinha que aguardar um tempo para ver como as fotos iam ficar. Não tinha como ver ali na hora, né? Então, legal a gente pensar nessa diferença, né? Nessa questão do tempo, como as coisas vão evoluindo. E eu trouxe para vocês verem também uma máquina fotográfica que vocês podem fazer aí na casa de vocês, para vocês brincarem um pouquinho. Então vamos ver aqui, ó, a câmera que eu construí com papelão. Então vocês podem fazer lá na casa de vocês. Ela foi feita papelão, você mede, né, corta retangular e coloca algumas coisas para decorar, né? Aqui para fingir que é a lente da câmera, então eu peguei uma tampinha lá de amaciante, aqui uma tampinha lá de outra embalagem, né? Para fingir que é o botãozinho onde eu vou apertar. E coloquei também uma cordinha, né? Que daí você pode pendurar e sair brincando aí fazendo as suas fotografias. Você pode também fazer alguns desenhos, né? E depois brincar, que são os desenhos que você fotografou, né? Então você pode brincar de desenhar e falar que são as fotografias que você fez com a sua câmera aqui de papelão. Bem legal, né? Agora eu vou mostrar outra câmera aqui que foi construída com um mecanismo. Vou mostrar ela aqui com mais detalhes para vocês. Então, olha só. Nesse mecanismo que vocês estão vendo aí na tela, a gente trouxe as memórias das nossas aulas de robótica. Como a gente iniciou a história lá a gente iniciou a aula, perdão,
com a história lá do Guilherme Augusto, falando das memórias, para daí a gente falar de fotografia, né? Então hoje a gente quis trazer as memórias das nossas aulas de robótica, que são alguns momentos que a gente vivenciou, né? Que a gente trouxe, algumas montagens, e a gente vai retomar agora aqui com vocês, né? Nesse mecanismo. Vamos ver aqui? Então, olha só. Eu vou ligar para a gente poder ver aqui a nossa historinha da robótica. Então, tem lá o trator, a ponte levadiça, né? O carrossel. A nossa gangorra, que é onde a gente trabalhou a alavanca. O ônibus. Aqui, ó, às vezes ele dá uma... E o teleférico com as polias e correias, né? Então, a gente separou aqui algumas fotinhos. Aqui a gente fez com as fotos das nossas aulas de robótica. Vocês poderiam fazer, né, quando vocês estiverem lá na escola, essa construção, contando uma historinha, fazendo um jornalzinho da escola, né, com desenhos. Então, esse mecanismo aqui, ele serve para contar uma historinha. Ele vai passar aqui as imagens, né, para que você conte alguma história. Então, o que a gente usou aqui nessa montagem? Nós temos um eixo, né, que é onde o papel ele tá enroladinho, o eixo tá aqui dentro, ele é um palito de churrasco nessa montagem, então a gente teve que adaptar aqui um eixo com um palitinho. Nós temos aqui um motor, né, então esse terceiro motor que a gente coloca aqui, né, um motor externo, e ele faz esse movimento do giro. Esse motor aqui a gente já usou na montagem lá do planeta Terra, né? No movimento de rotação da Terra, então a gente utiliza esse motorzinho aqui, que ele faz esse giro. Nós temos a estrutura, que é essa montagem aqui, então, que vocês podem ver. E a gente colocou também um sensor de toque, né? Toda vez que eu tocar aqui no botãozinho, ele vai girar um tempinho e vai parar para que eu veja a imagem, certo? Vamos ver agora a programação desse mecanismo? Então, eu já mostrei ali para vocês, né, na própria montagem, os conceitos tecnológicos, nós vamos retomar só ali na tela. Então, o eixo, que eu falei para vocês que ali é um palitinho de churrasco que a gente colocou, o motor, né, que é aquele motor externo, a estrutura, que é toda a montagem ali, né, para fixar o motor até, e o sensor de toque, que é onde a gente toca, né, para que acione o motor e ele gire. Então, eu ia mostrar para vocês a programação. Olha só. Então, quando for clicado, né, a bandeirinha verde, que a gente diz quando a gente ligar ali a montagem, sempre, né, se eu pressionar o sensor de toque, o motor, que é aquela parte verdinha ali, né, da porta 1A, 1B, ele vai girar com velocidade 150, né, que foi a velocidade que eu coloquei. Então, eu aperto, ele gira, mostra a imagem que eu coloquei, eu aperto de novo, ele gira e espera. Então, essa foi a programação que a gente fez para essa montagem. Agora a gente vai para a atividade. Lembram que eu falei que a gente tem uma construção? O que nós vamos construir hoje é um observatório de minúcias ou molduras para o olhar. É esse que vocês estão vendo aí na tela. Olha só a próxima imagem. Eu tirei lá da minha casa, então da janela, né? Então você coloca o seu observatório, a sua construção, para você olhar ali e focalizar em coisas que talvez você não veria se não tivesse com esse observatório na mão. Vamos ver como que a gente faz? Então, olha só, essa atividade vocês podem fazer assim que a gente terminar a nossa aula, daí vocês fazem a construção. Só vou mostrar aqui as etapas. Então, a gente pediu para que vocês separassem palitos, né? Os palitinhos de picolé, ou se você não tiver, dá para ser feito com folha. Então, o que vocês vão construir é esse observatório aqui. Se você tem palitos, você vai montar um quadrado, né? Colar as pontinhas e colar mais um palitinho aqui. Então, você vai usar 4 palitos, mais um aqui, 5 palitinhos, para você segurar. Então, você cola, depois que você passar a cola, você deixa num cantinho, descansando ali por 1 hora, até que essa cola seque bem, que daí ele vai ficar bem firminho. Se você não tem palitos, então, como que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, né? Vai dobrar ela em 4 partes, como essa daqui, e aí você vai recortar. Então, você vai ter 4 partes assim, para fazer como se fosse palitinhos. Então, você vai dobrar e elas vão ficar nesse formatinho aqui, né? Você vai dobrar ela para que chegue nesse formatinho, fique parecido com o palito de picolé. E aí você vai precisar de quantos? De 5 também. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Eu já trouxe um pronto aqui para mostrar para vocês. Você vai montar um quadrado, né, com 4
desses papeizinhos que você dobrou e o quinto para você segurar. Então, esse tá pronto aqui o seu observatório de minúcias. Espero que vocês consigam fazer e que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau!